Voltemos ao texto de Lucas, capítulo 23, do verso 39 ao verso 43. Diz assim: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, hoje que estarás comigo no paraíso. Hoje nós vamos estar falando sobre a segunda palavra de Jesus nos últimos momentos de sua vida aqui na terra como homem. Olhemos neste momento então para aquela montanha solitária, onde estão cravadas 3 cruzes e Jesus está no meio delas. Bom, ao seu lado, 2 ladrões. O mestre está pregando seu último sermão. O seu púlpito é uma cruz. O seu auditório, apenas 2 pessoas. 2 homens que nunca quiseram saber nada a seu respeito. 2 ladrões. Homens que rejeitaram muitas vezes o apelo divino e, como consequência de seus erros, estavam ali, ao lado de Jesus, pendurados na cruz, esperando a morte. O primeiro ladrão olha para Jesus e diz o seguinte: Se tu és o Filho de Deus, salva-te e salva-nos. O primeiro ladrão, ele representa todos os homens e mulheres que apenas conseguem enxergar as necessidades temporais, isto é, as necessidades momentâneas da vida. Eu diria que estes são os homens e mulheres citados por Jesus em Mateus capítulo 6, verso 25. Vivem apenas buscando o que comer, vestir, correndo atrás de um bom futuro neste mundo e se esquecendo que a vida fora do projeto e do cuidado de Deus é vida perdida, é vida rumo à morte eterna, a segunda morte, conforme descreve em Apocalipse capítulo 20, dos versos 11 ao 15. Este homem, o primeiro ladrão, ele sente que precisa de Jesus. E ele suspeita que Jesus pode fazer alguma coisa por ele. O problema deste homem é que não sente uma necessidade espiritual. Ele é consciente apenas de sua necessidade física. Para ele estava sendo dolorido permanecer pendurado naquela cruz. E por isso logo suplica a Jesus: Tu tens poder de tirar-me daqui? Livra-me. Ele não está preocupado com a salvação de seu homem interior. Ele não está preocupado com a vida eterna. Ele está apenas pensando naquele momento, com a vida passageira, temporal, e que está destinada a todos nós, porque mesmo que Jesus o livrasse daquela cruz, certamente ele iria passar pela morte. Mas ele não estava preocupado com a vida eterna. Ele não tem consciência de seu pecado. Ele não está arrependido, ele não confessa, mesmo diante a morte, os seus próprios erros que o levaram à condenação. Ele somente quer alívio da difícil situação em que se encontra. Eu posso dizer que dentro desta classe de pessoas existe 2 tipos. A primeira classe são os céticos, os incrédulos. Creem apenas no Jesus histórico. Declaram que Jesus foi um grande homem, um exemplo para todos, mas não creem que ele é o Filho de Deus, o Deus que se fez carne e Salvador.
O texto diz que este ladrão blasfemava. Blasfemar é ofender, insultar, difamar. Quando as pessoas duvidam de Jesus, elas blasfemam de Deus, insultam a Deus. Aqueles que não reconhecerem a Jesus como Filho de Deus, Messias, ungido de Deus, serão rejeitados por Deus, pois dessa forma difamaram a Deus. Ou você crê que Jesus é o Emanuel, Deus encarnado, ou não crê. A palavra de Deus diz a respeito de Jesus que ele é Deus e que se fez carne e habitou entre nós. A palavra também afirma que Deus enviou seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê será salvo, e quem não crer será condenado. E este ladrão não creu que Jesus era o Filho de Deus, porque apenas o viu como um homem, e ele perdeu a oportunidade de assentar com Cristo nas regiões celestiais. Uma segunda classe que surge como este ladrão é aqueles que parecem filhos de Deus, mas não são. Este primeiro ladrão nos mostra a realidade de todos os tempos. Milhões e milhões de pessoas seguem a Jesus simplesmente por interesses terrenos. Aquele homem se voltou a Jesus e conversou com Jesus, mas pensando apenas na sua necessidade momentânea. Muitas vidas estão tão perto de Jesus, mas ao mesmo tempo estão tão longe dele. Preste atenção, porque estes não entrarão no reino de Deus. A palavra de Deus nos diz que só entrará em seu reino aquele que fizer a vontade do Pai. Só participará eternamente da vida de Cristo aquele que permanecer nele e guardar os seus mandamentos, conforme nos mostra João em seu Evangelho, no capítulo 15, verso 10. Muitos afirmam amar a Cristo, ser cristão, e até frequentam a igreja, buscam a Jesus, mas o fazem simplesmente porque ele pode curá-la, ou arrumar para ela um bom emprego, ou porque ele pode tirar o filho da miséria em que está vivendo, ou porque ele pode trazer o marido ou a mulher de volta, restaurar o seu lar. O que não é um erro em si mesmo. Buscar a Deus por causa de uma necessidade. Nós devemos buscar a Deus em toda e qualquer situação. Entretanto, não podemos viver buscando apenas quando a coisa fica feia. Precisamos reconhecer que necessitamos de Deus sempre em nossas vidas. Deus não é uma caixa mágica para resolver nossos problemas e depois aguardamos até o surgimento de um próximo problema. Não podemos tratar Deus como um talismã, como um guru ou como um fetiche. Deus é um ser amoroso que deseja ter uma relação pessoal conosco durante todo o nosso viver. Ele quer te ajudar, te socorrer, te levantar, te abençoar, mas também quer que você ande em conformidade com sua vontade e ande com Ele em santidade. Muita gente não percebe as verdadeiras motivações que tem para seguir a Jesus. Por que você acha que os movimentos religiosos que mais crescem neste mundo são os que prometem a cura imediata das enfermidades, ou um emprego imediato, ou um aumento de salário imediato, ou qualquer outro tipo de solução imediata? Por quê? Este homem do relato bíblico, este ladrão, nos apresenta as motivações que estão ocultas, que muitas vezes trazemos no coração. Permita-me lhe fazer uma pergunta. Qual é a sua motivação para seguir a Jesus? O que você pretende de Jesus? Você está com câncer e os médicos já lhe disseram que não tem remédio, e você crê que talvez uma oração do pastor pode curar o seu mal. Essa é a motivação que você tem para seguir a Jesus?
Há muito tempo que não consegue um emprego. Aí você acha que uma oração feita na igreja ou pelo pastor de uma igreja possa abrir para você as portas de um novo emprego. Por isso você vai à igreja. É essa a sua motivação para seguir a Jesus? Quer dizer que você então deseja ser curado? Não estou querendo dizer com isso que o desejo de ser curado está errado, ou de buscar um emprego está errado. Claro que não. Peça a Deus o milagre, não tenha medo de fazê-lo, e acredite no poder divino. Mas não faça disso a motivação para seguir a Jesus. Você deve segui-lo por amor, pelo desejo de servir e não de ser servido. Segue-o independentemente de ter seus desejos realizados. Segue-o porque Ele é Deus e o criou para ter com você uma relação pessoal profunda. O segundo ladrão, ele representa todos os homens e mulheres que enxergam além das necessidades temporais da vida. Este outro ladrão está morrendo, pregado na cruz. Gostaria de ver-se livre da situação, possivelmente como o primeiro ladrão. Mas sua oração não é somente para sair da cruz. Ele entende que, embora o seu problema imediato é estar pregado na cruz, há um problema mais profundo. Ele é um pobre ladrão. Ele percebe que em seu coração está a natureza pecaminosa que o empurrou a vida toda para o pecado, para uma vida de crimes, de assaltos. E ele não quer somente ser livrado daquela situação angustiante da cruz. Ele quer se ver livre da situação miserável do pecado. E por isso então repreende o seu colega e diz: este não fez nenhum mal, e nós com justiça padecemos, porque nós fizemos mal. Ele reconhece os seus pecados, ele reconhece a sua podridão. E esse é o primeiro passo que você precisa dar se você quer resolver seus problemas. Reconheça sua situação. Reconheça que seu problema não é apenas estar doente, mas viver separado de Deus. Reconheça que seu problema não é a falta de emprego. O seu verdadeiro problema é não ter dado a Jesus o primeiro lugar na sua vida. O segundo ladrão percebe sua situação, ele reconhece seu pecado, e ele não esconde, ele não se justifica, ele não explica, não argumenta, não joga a culpa nos outros. Ele simplesmente reconhece que sua vida passada estava cheia de erros, porque nasceu e viveu em pecado. O ser humano de nosso tempo não gosta de aceitar a ideia de que nasceu em pecado, de que carrega uma natureza pecaminosa. Quando peca, procura sempre se justificar, passa a culpa sempre ao outro pelo seu erro, ou culpa o diabo pelo seu erro. Meu amigo, quer dizer a você que o pecado não precisa de explicação. Se você quer ser curado do pecado, ele só precisa ser reconhecido. Por favor, não jogue a culpa em outro. Eu pequei porque estava muito sozinho, porque meu marido me abandonou, porque minha mulher me abandonou. Eu pequei porque meu pai não me compreende. Eu estou nas drogas porque ninguém gosta de mim. Ou eu bebo porque a sociedade ela é injusta. Eu sou homossexual por isso ou por aquilo, faço isso e isso. E ficamos justificando. E enquanto você estiver tentando explicar, você não dará o primeiro passo. Se você quer ser curado, verdadeiramente curado e transformado, só tem que dar um passo. Dizer como ladrão na cruz: este não fez nada, mas nós sim, nós merecemos, porque nós somos ladrões, nós fizemos mal. Você já reconheceu qual é o seu problema? Talvez o seu problema não seja o dinheiro, não seja a saúde, nem marido, nem mulher, nem filho, nem o pai. Talvez seu problema não seja o chefe, nem a inflação. Talvez todas essas coisas sejam pretextos para esconder seu verdadeiro problema, que tem raízes mais profundas. E se você tomar consciência de sua situação, se a reconhecer e a aceitar, você já terá dado o primeiro grande passo na recuperação. Mas existe muita gente
que apesar de dar esse primeiro passo, sente que nada muda. Por quê? Em minha vida eu tenho encontrado muita gente que sofre terrivelmente. E de alguma maneira, depois de tanto golpear-se na vida, reconhece que está errado. Mas não dá o segundo passo, que é clamar por ajuda. O que teria acontecido com o filho pródigo se lá no chiqueiro, no meio dos porcos, ele tivesse reconhecido, como ele reconheceu: olha, eu estou aqui sofrendo porque fugi do meu pai, sou um pecador perverso e mereço viver e morrer entre os porcos. Mas se tivesse ficado ali sem pedir ajuda, seguramente teria morrido entre os porcos. Se ele não retornasse, se ele não voltasse para o pai e pedisse perdão, ele estaria vivendo ainda até o fim da sua vida no meio dos porcos. Não basta eu apenas reconhecer que sou pecador e dizer que não vou mais pecar. Eu preciso tomar uma atitude radical para mudar a minha vida. O filho pródigo, ele se levantou e foi em direção ao pai. Em alguns momentos temos que parar, reconhecer nossa situação e clamar pedindo ajuda. Fale em seu coração com Deus: Senhor, o meu problema sou eu, o meu temperamento, o meu caráter, não tenho paciência, eu explodo por qualquer coisa, não tenho sabido dominar meu temperamento. Este é o meu problema. Meu problema não é meu patrão, o meu problema é o meu temperamento, eu sou impontual, sou desorganizado, este é o meu problema. Eu não tenho forças para sair dessa situação sozinho, preciso de tua ajuda. Reconheça, fale com Deus. Há um outro aspecto do texto que eu gostaria de ressaltar. Aquele segundo ladrão, ele reconheceu Jesus como um rei. Ele diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então não basta aceitar Jesus como Salvador, é preciso também aceitá-lo como rei. Porque se você o aceitar apenas como Salvador, você estará aceitando unicamente o perdão. E receber apenas o perdão, você continuará dominado pelo pecado. E compreenda isso, por favor. Quando Jesus o perdoou, Ele não perdoou para você continuar derrotado. Quando Ele o perdoa, Ele também o transforma para viver uma vida vitoriosa. Hoje o mundo cristão está querendo simplesmente um Salvador. As pessoas parecem não aceitar Jesus como rei. O mundo cristão parece querer somente perdão, mas não está disposto a ajustar sua vida à vontade divina. Não está querendo reconhecê-lo como Rei e Senhor sobre suas vidas. Quando Jesus esteve nesta terra, tinha muita gente que o seguia porque curava e fazia milagres. Muita gente seguia a Jesus porque ele era capaz de multiplicar pães e peixes. Muita gente acredita no Jesus de milagres. Mas sabe, aquele segundo ladrão, ele acreditou num Jesus moribundo, em um Jesus pregado numa cruz, num Jesus que não estava fazendo nenhum milagre naquele momento. Suas mãos estavam pregadas, já não podiam mais curar ninguém, seus pés estavam pregados, já não podiam andar para fazer esses milagres. Jesus estava nos momentos finais de sua vida, estava em agonia, clamando por um pouco de água, caçoado, açoitado, com uma coroa de espinhos na sua fronte, agonizante. E aquele ladrão, ele foi capaz de acreditar num Jesus assim mesmo, num Jesus que não lhe prometeu pão nem peixe, que não lhe prometeu cura, nada. E o ladrão também não lhe pediu nada disso, embora precisasse disso tudo. Ele simplesmente pede: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Você já descobriu que esta vida não é tudo? Já entendeu que você não veio a este mundo só para trabalhar e fazer um pouco de dinheiro e depois gastar? Já entendeu que os 80 anos aproximadamente que se vive nessa terra não é tudo? Já entendeu que Cristo está voltando e que quando Ele voltar virá para estabelecer o seu reino,
Você está pronto para se encontrar com o seu rei, com Jesus? Você já o aceitou como Salvador e também como o Rei e Senhor da sua vida? Então, eu falei do primeiro ladrão, falei do segundo ladrão, mas eu quero falar da segunda palavra de Jesus. Naquela cruz. Veja agora então a resposta de Jesus. Aquele segundo ladrão que reconheceu o seu pecado, suas falhas, seus erros, que clamou a ajuda de Jesus. Em verdade te digo, estarás comigo no paraíso. Percebam? O ladrão somente pede, lembra-te de mim, nada mais. Mas Jesus lhe diz, eu te prometo que estarás comigo no paraíso. Nunca mais estarás sozinho, nunca mais abandonado, rejeitado, nunca mais passarás fome, nunca mais verá um ente querido morrer. Você estará comigo para sempre, por toda a eternidade. Em verdade te digo, estarás comigo no paraíso. Que palavra abençoada recebeste. Você se sente sozinho na vida? Ninguém neste mundo se lembra que você existe? Você quer que Jesus se lembre de você? Pois bem, eu quero dizer para você, a promessa dele é muito maior. Ele promete que o levará ao paraíso. Jesus está voltando e naquele dia você nunca mais estará sozinho. Habitará com ele no seu reino celestial. Não haverá mais dor, nem tristeza, nem sofrimento, nem mais angústia, nem mais ar. Você estará para sempre no reino de Deus. Se você está com um câncer incurado, é possível que você vai descansar em Jesus dentro de poucos meses. Eu quero dizer para você, não tenha medo da morte. Olhe para o futuro com fé e descanse em paz. E diga, Senhor Jesus, eu sei que quando acordar e tu estiveres voltando pela segunda vez, eu teria um lugar contigo para sempre no reino do céu. Não é maravilhosa essa promessa? É muito fácil prometer cura, mas Jesus te promete muito mais do que a cura. Ele promete vida eterna e uma vida de abundância. O ladrão pediu para ser lembrado e Jesus lhe deu a promessa de viver no paraíso. Quando você vai sinceramente a Jesus, levar pelas motivações corretas, com certeza Ele poderá devolver-lhe a saúde, Ele poderá dar-lhe um bom emprego, Ele poderá juntar novamente sua família e restaurar. Ele tem poder para fazer tudo isso. Mas tudo vai depender das suas motivações. O que você está querendo realmente quando segue a Jesus? Suas motivações são mesquinhas, egoístas? Seus pedidos de orações são somente para que Deus resolva seus problemas? Você está disposto, como ladrão, a dizer, Senhor, eu não te peço que me tires da cruz, eu só te peço que te lembres de mim. Termino essa mensagem dizendo o seguinte: Jesus pregou seu último sermão lá naquela cruz e ele teve 2 ouvintes. Um deles buscou Jesus apenas por motivos egoístas e não conseguiu enxergar a dimensão da bênção espiritual. Fechou seu coração e morreu sem esperança. O outro também queria ser libertado da cruz, mas isso era de menos. Ele enxergou a sua situação miserável de pecador e ele clamou por perdão, pediu salvação. Jesus não o tirou da cruz, não o libertou da morte. O ladrão morreu, mas morreu com a esperança, porque Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E no reino dos céus você poderá contemplar e conversar com este homem transformado. Ao longo da história humana, sempre houve 2 tipos de pessoas: aqueles que dizem sim e aqueles que dizem não. Aqueles que conseguem enxergar o verdadeiro reino de Deus e aqueles que simplesmente estão pensando em resolver os seus problemas imediatamente e não conseguem ver a vida futura. Em que lado está você? Quais são as suas motivações? Um dia eu quero ir ao reino dos céus. Quero buscar a casa onde mora o homem que Jesus transformou na cruz. Eu quero bater sua porta e dizer, olá, você poderia me contar a sua história na cruz? Seguramente que ele dirá, sim, entra, senta aí. E eu nunca me cansarei de contar aquela história.
Naquele dia na cruz eu vi o Senhor Jesus agonizando. E eu sabia que Ele estava sofrendo por mim. Ele não tinha feito nada de mal. Eu sim. Minha vida era uma miséria. Eu estava morrendo naquela cruz ao lado dele. E eu não conseguia enxergar a dimensão do seu amor durante toda a minha vida. Mas naquele momento eu clamei por ele e pedi que se lembrasse de mim. E olha, ele se lembrou. E é por isso que eu estou aqui hoje. Ele me deu vida eterna. Então eu poderia dizer àquele ladrão: que maravilha! Você teve a oportunidade de vê-lo com seus olhos físicos e de ouvir sua voz. Eu na terra nunca tive a alegria de ver Jesus com os olhos físicos, mas pela fé também enxerguei a minha miséria. Também entendi que Ele morreu por mim e eu o aceitei como o meu Salvador, como o meu Senhor e Rei. E sou eternamente grato a Ele, porque me trouxe para viver aqui em seu reino. Qual será a sua história depois da morte? Jesus tem um lugar para você naquele reino. E é possível que nessa vida você não consiga tudo aquilo que materialmente você poderia conseguir. Mas Deus tem um lugar preparado para você. E se você conseguir enxergar a verdadeira dimensão do amor de Deus, você entregará a sua vida a este Rei e o seguirá para todo sempre. Jesus é o Salvador e o Rei a quem todos devemos seguir. Deus te abençoe.